Diga aí para alguém solteiro perto de você: escolha bem. Escolha direito. Escolha direito. Amém? Aí aqui a coisa pega, irmãos. Diz o texto: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Volte à terra. Por quê? Pois dela foste formado. Porque tu és o quê? Pó. Tu és pó. E ao pó tornarás. Se você puder, escreva isso aí. A morte não é fim, querido. Nunca foi. Nunca foi e nunca será. Morte é ausência de Deus. Distância de Deus. Quem é cristão, levanta a mão. Nós que somos crentes em Jesus, cremos que quando o corpo morre, o espírito e a alma permanecem vivas. Porque o nosso espírito, ele foi doado por Deus. Deus soprou nas narinas do homem fôlego de vida, fôlego de Deus, o seu próprio espírito. Nosso espírito tem uma partícula do espírito de Deus. Não pode morrer. É imortal. Amém? Se você lê, quem gosta de escatologia bíblica como eu, sabe muito bem que a condenação eterna significa o espírito ser lançado num lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia deixa bem claro, é como se tivesse uma placa dizendo: esta é a segunda morte. Mas quando você vai ver essa segunda morte, diz claramente que lá o seu bicho não morre. Vai ser comido de tapuru para a eternidade. Fogo, enxofre, escuridão, Satanás e seus demônios, tudo no mesmo lugar. Mas veja lá, eles clamam, gritam, rangem os dentes e choram, diz a Bíblia, de dia e de noite. Vai ter sol e lua, pastor? Não significa isso não. Ele está falando de tempo. Tempo, e de novo e outra vez. Então entenda isso. A morte não é final, irmãos, é a ausência de Deus. Nós iremos para a eternidade, creia você ou não creia, acredite ou não acredite, nós iremos para a eternidade. E você só tem agora para decidir. Enquanto você está vivo, é o tempo de você decidir para onde eu vou na eternidade. Se eu vou aceitar esse amor de Deus, se eu vou dizer: Senhor, eu sei que eu não mereço. Isso até virou moda entre os crentes. Eu sei que eu não mereço. Ele também sabe. Isso não tem segredo nenhum. Mas não é por merecimento, é por graça. Amém? Escreva isso. Amor, o plano da graça. Deus criou um plano para salvar o homem. E esse plano estava baseado em amor. E lembre, a essência de Deus é o quê? A essência de Deus é o quê? Amor. Então esse plano nasce dentro dele. Da mesma forma que o homem recebe dele para viver, agora receberá dele para reviver. Amém? Você está entendendo isso? Leia mais uma vez comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer significa o quê, pastor? Vida eterna sem Deus. Eu queria que você perguntasse a essa pessoa, por favor, sem brincadeira. Pergunte seriamente, olhando olho no olho: se você morrer agora ou ainda hoje, para onde vai o teu espírito? Para onde vai o teu espírito? Ainda hoje, se o Senhor chamar, para onde vai o teu espírito? Se a resposta for: não sei, pastor, então você está brincando de roleta russa com o seu próprio espírito. Pode dar certo, pode dar errado, mas se der errado, não haverá mais retorno. Porque depois que morremos,
vai direto para aguardar o juízo ou a salvação. Nós não seremos julgados, sim, passaremos no tribunal de Cristo, mas a Bíblia diz como é que vai ser esse julgamento. É assim, ó: vocês da direita, da onde? Vocês da direita, vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança. E a turma do lado de lá? Ele disse: preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem. Alguém disse uma vez: pastor, eu não acredito que um Deus tão amoroso, um Deus que ama tanto o ser humano, que tem capacidade de morrer pelo ser humano, ele vai colocar no inferno e depois no lago de fogo. Vai, porque o mesmo Deus que ama, ele é juiz, justo, e ele não coloca lá porque ele quer colocar lá, porque a pessoa fez essa escolha. Ele simplesmente vai julgar de acordo com o que está lá. Amém? Por favor, guarde isso. A salvação requer um preço de sangue. Em Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase, nem todas, mas quase todas se purificam com sangue. E diz o texto sagrado: e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Remir é pagar, é zerar a conta. Em Gálatas 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei. Atenção a isso: fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Atenção, porque a turma só lembra de Jesus muitas vezes na Semana Santa. Aí chora, lágrima de crocodilo, chora, não aguenta, ai meu Deus, Jesus, com pena, com dó de Jesus. Não aguenta assistir metade do filme, já está chorando já. Oh Senhor, certo. Mas o que significa isso para você? Porque Ele assumiu o nosso lugar. Diz o texto: Ele se fez maldição no nosso lugar, por nós, tomou a frente e disse: sabe aquela maldição que era de Adão, foi para a terra, mas precisava ser paga, não tinha como ficar escondida, tinha que ser pago, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Precisava ser pago, mas não teve um digno. A Bíblia Sagrada diz claramente: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você olha a história bíblica, você vê grandes heróis como Moisés, pecaram. Você vê grandes homens de Deus como Davi, pecaram. Você vê um amigo de Deus, Abraão, errou, falhou, e não houve um perfeito. Então ele disse: serei eu. Amém? Você está entendendo isso? Colossenses 2,14, verso 14, diz o apóstolo Paulo: havendo riscado a cédula que, entenda, irmãos, seria o registro de uma dívida. Bom, na minha cultura do sertão, nós tínhamos uma coisa chamada caderneta. Você conhece isso? Caderneta. A gente comprava na bodega, mercearia, e aquilo que a gente comprava anotava na caderneta, certo? E no final do mês ia lá a pessoa responsável e pagava. Você é dessa época também? Caderneta? Pronto, ali é uma cédula, uma dívida registrada. Diz o texto: havendo o quê? Riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, fazendo o quê? Cavando na cruz. Tirou de nós a nossa dívida e cravou na cruz. Mas como ele cravou, pastor? Consigo próprio. Ele trai para si e ele é cravado. Na hora que ele é cravado, a nossa dívida está sendo paga,
está sendo arriscada. Aleluia. Em Hebreus capítulo 8, verso 12, diz Deus falando: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Que amor tremendo. Olhe para os seus irmãos, por favor, olhe para frente, atrás, de lado, olhe para os seus irmãos. Eu duvido não ter um desses aí que lembre de uma falha sua. E você lembra dos outros. Mas olha que Deus grandioso, que amor tremendo. Ele que sabe tudo, que vê tudo, Ele faz aqui uma declaração, irmãos. Eu não sei se você já entendeu isso na sua vida. Se você nunca entendeu, entenda hoje. Isso é um mistério, irmãos. Porque Ele diz: eu não me lembrarei mais. Eu não lembrarei. Por quê, pastor? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê sangue. Sangue que não nos mancha de vermelho. Um sangue que nos deixa mais alvos do que a neve. E a turma que é do mimimi, problema de vocês, é mais alvo que a neve. Acabou, está na Bíblia. Amém? Amém. Alvo mais que a neve. É uma simbologia de quê? Puro. É uma simbologia de quê? Limpo. É uma simbologia de quê, pastor? De que as minhas falhas e os meus pecados, isso que me distancia de Deus, Ele vai zerar. Amém? As pessoas lembram, mas Deus não. Ele faz questão de dizer: não lembro. Por quê, pastor? Perdão. Perdão. Pastor, perdão é esquecer para nós? Não. Nós nunca esquecemos. Para nós, perdão não é sinônimo de esquecimento. É sinônimo de cancelamento da dívida. Mas aqui está o mistério. Porque para Deus é sinônimo de cancelamento da dívida e esquecimento dela. Porque Ele era o único que poderia anulá-la ao ponto dela não mais existir. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vai estar sendo projetado, mas eu queria que você marcasse na sua Bíblia. Faça isso. Apocalipse capítulo 5, a partir do primeiro verso. Diz a Escritura Sagrada, João falando, né? João foi levado em uma visão para ver o que aconteceria no futuro. E ele viu coisas na terra, viu coisas também no céu. De novo, é uma imagem pictória. É uma gravura, é uma simbologia, mas que revela para nós coisas poderosas. Diz a palavra: e vi na destra, na direita, do que estava sentado sobre o trono, o quê? Um livro escrito, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.